Fala pessoal, tudo bem com vocês? Presidente Duílio Monteiro Alves fala pela primeira vez sobre Vitor Pereira no Flamengo. E revela, obviamente, que se sentiu traído pelo treinador. Ele também abordou os temas Maicon, Balbuena e Yuri Alberto. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Aquela dica, rapaziada, reta final de Copa do Mundo, tem a decisão do terceiro lugar no sábado, grande final no domingo com Argentina e França, e você confere todas as notícias da Copa do Mundo, do Mundial no Catar, no OneFootball, com estatísticas, os resultados, tudo o que acontece no tempo real durante o jogo e assim que terminam as partidas, os melhores momentos em altíssima definição. Logo que termina o jogo, corre para o OneFootball que você confere os melhores momentos dos jogos. Lá no OneFootball também, que é o melhor aplicativo de futebol que existe, tudo sobre o mercado da bola, que já está sendo movimentado. Link está aqui na descrição, no comentário fixado. Baixe agora o OneFootball, é de graça, não custa nada e serve para qualquer celular. O presidente Duílio Monteiro Alves, do Corinthians, convocou uma entrevista coletiva nessa quarta-feira, juntamente da imprensa, na reapresentação dos trabalhos, lá no CT Joaquim Grava, para, obviamente, conversar sobre os rumos da próxima temporada, que tem Fernando Lázaro no comando, que tem uma nova comissão técnica sendo montada, que tem jogadores podendo sair, outros chegando e tudo mais, mas claro que a coletiva foi dominada pelo assunto Vitor Pereira. O Corinthians ainda não havia se posicionado sobre, primeiro, os rumores do Vitor Pereira acertando com o Flamengo e depois do anúncio oficial, de que a partir de janeiro o Vitor Pereira sim será técnico rubro-negro. Mesmo depois ele dizer que, enfim, voltaria para Portugal, não trabalharia por enquanto e que precisaria cuidar da saúde da sua sogra por uma questão familiar, que isso era o único impeditivo que fazia com que ele não permanecesse no Corinthians. Palavras do Vitor Pereira numa entrevista à ESPN, numa nota oficial emitida aos corintianos, se declarando corintiano, enfim, tudo que vocês já sabem. O Duílio foi o cara mais visado nesse processo, porque no meio de todo, dando um bastidor para vocês, no meio das especulações, os rumores, será que o Vitor fica, não fica, em que o prazo foi alterado diversas vezes, vocês vão lembrar, não, ele vai falar já antecipadamente para não deixar o Corinthians esperando, daqui a pouco o Corinthians está tentando convencer o Vitor, daqui a pouco vem uma informação de que ele queria permanecer e que estava tentando convencer a família, então por ele estava tudo certo. Resolveram esperar o final da Copa do Brasil. Quando aconteceu a final da Copa do Brasil, resolveram esperar o fim da temporada. Chegou o fim da temporada, ele pediu mais uns dias porque ia viajar com a família aqui pelo Brasil. Gente, isso foi... E o Duílio, normal, O Duílio é um cara muito tranquilo, transparente. Isso eu admiro. A gente tem o hábito aqui de fazer certas críticas a alguns dirigentes, mas a postura e a conduta do Duílio Monteiro Alves nesse processo todo, e em vários, assim, nos poucos contatos que tenho com ele lá na arena, em alguns jogos, nas conversas informais, me parece um sujeito que não enrola, sabe? E ele falava com a gente, calma, tá tudo tranquilo, não temos plano B, nossa meta é o Vitor Pereira, ele pediu uns dias, na hora certa a gente vai decidir, e tá tudo certo. E o Duílio estava nos bastidores, pelas informações, como o maior defensor do trabalho do Vitor e buscando a manutenção do profissional. E é por isso que a gente esperava tanto uma entrevista do Duílio. Porque ele chegou a dizer que a amizade formada entre os dois era coisa de irmão, que ele chamava o Vitor de irmão. Bom, o Duílio mudou o seu tom habitual em alguns momentos, acho até não fugiu muito da sua elegância, vou dizer dessa forma, mas ele usou algumas palavras duras nessa entrevista coletiva. Primeiro ele revelou um problema de saúde que fez com que ele não falasse antes e até se ausentasse da reunião do conselho na noite dessa quarta-feira. Desejo recuperação para o presidente corintiano e estava visivelmente assim abalado e decepcionado. E ele usou essas palavras durante toda a entrevista, Falou em decepção, falou em traição, falou em que se sentiu, que foi enganado e que ele mentiu. E ele falou com todas as letras, gente, tudo que ele passava para vocês, ele passava pra gente também, que tinha um problema de saúde, que só por isso não podia permanecer, quando na verdade ele mentiu. Palavras do Duílio Monteiro Alves. Depois ele relembra
uma pergunta feita pelo jornalista Marco Belo, da Rádio Transamérica, que vocês vão lembrar, gerou muita polêmica, repercussão, quando o Belo chegou a perguntar, né, pro Vitor, e o Vitor ficou muito irritado, né, por conta dessa questão familiar, e aí o Belo pergunta assim, quem manda lá na sua casa, você ou sua mulher? E aí o Vitor ficou muito indignado com a pergunta, disse que o repórter foi mal educado e tudo mais, e aí o Duílio responde da seguinte maneira, pois é, ele criticou o repórter pela falta de educação, mas que educação é essa que não forma caráter? Ou seja, falou em falta de caráter. A relação foi cortada, né? Ao ser questionado se eles conversaram depois disso, ele disse que não e que não tem nada para conversar com o Vitor. Não vai ligar para o Vitor, não vai atender o Vitor e que não tem nada para falar com ele, vida que segue, e que o Corinthians é maior do que qualquer profissional, do que qualquer pessoa. O que eu concordo, né? Enfim, se o cara não quer trabalhar no Corinthians, né? Siga lá a vida. E o Corinthians seguiu a sua com o Fernando Lázaro. Claro que ele foi questionado também sobre a escolha do Lázaro, mas ele já tinha até publicado um vídeo na rede social no momento do anúncio, aposta muito no Lázaro por todo o trabalho que foi feito, inclusive já no planejamento para 2023, mesmo quando o Vitor Pereira estava no Corinthians, com indicação de alguns atletas, um cara que tem 20 anos de Corinthians, é filho do grande Zé Maria, o Super Zé, um ídolo da nação alvinegra, tem uma identificação muito grande, comandou o Corinthians em algumas oportunidades, foi super bem, os jogadores gostam dele e tudo mais. Então ele justificou mais uma vez a escolha pelo Lázaro por todas essas questões. Mas volta e meia o assunto Vitor Pereira voltava, né? E ele volta e meia dizia, eu não quero mais falar sobre isso, mas tava nítido, gente, que ele se sentiu derrotado, assim. Mas teve um ponto que eu achei muito interessante, quando ele diz assim, pois é, o pessoal me criticou, falou que eu chamei ele de irmão, do tipo assim, poxa... como se ele fosse realmente enganado, ludibriado, né, por um profissional e ficou por isso mesmo. E ele responde da seguinte maneira, o problema não está em mim quando isso acontece, o problema está no outro, eu não vou mudar o meu jeito. E cara, eu concordo muito com isso. Não é porque você trata bem uma pessoa e a pessoa te apunhala pelas costas que você tem que mudar o seu jeito de ser. O problema não está em você, o problema está na pessoa que te apunhalou. A gente não pode inverter a lógica, né? De dizer, não, a gente tem que ser filho da mãe com qualquer pessoa, porque se a gente é bonzinho, a gente se ferra e tudo mais. Não, cara, não. O Duílio até faz um discurso mais amplo, né? Ele fala assim, a gente está vivendo num momento de muito ódio, das pessoas desconfiarem uma das outras, cara. Eu tento acreditar nas pessoas, eu tento confiar nas pessoas. Foi oferecido a ele todas as condições de trabalho, a gente trouxe jogadores que ele quis, fez uma proposta de renovação, inclusive melhorando a proposta salarial que ele tinha aqui, planejando mais reforços para a próxima temporada, ou seja, tudo que a gente pôde fazer, a gente fez pro cara, e o cara não quis, velho, não tem o que fazer. E realmente nessa, assim, não tem o que fazer, não tem o que fazer. Eu tô curioso pela entrevista de apresentação do Vitor Pereira no Flamengo, porque ele provavelmente vai ser questionado sobre isso. E aí, pode ser que ele dê outros motivos, né? E aí tem a outra crítica. Bom, aí faltou transparência, né? Se você saiu ou não ficou no Corinthians e aceitou o Flamengo por conta de outras situações, por que elas não foram aventadas, né? E sim porque o argumento da questão familiar. Se a questão familiar foi resolvida, e esse era o único impeditivo para ele não permanecer no Corinthians, o que mudou? Foi realmente uma proposta melhor? Não dava para, sei lá, ser um pouco mais correto, transparente com o Corinthians? Olha, tem uma proposta do Flamengo aqui. Realmente me seduziu, dá para melhorar aqui, vocês podem obter, ou então simplesmente dizer, olha cara, eu quero treinar o Flamengo, sei lá, uma questão mais correta, simples, velho, a verdade ela pode doer, mas ela é sempre o melhor caminho, né? Enfim, tô curioso para saber qual a explicação do Vitor Pereira. E aqui, rapidamente, né, falar o seguinte, tem muito flamenguista que acaba em rede social, né, porque eu cubro mais aqui o futebol de São Paulo, né, e tenho muitos seguidores corintianos, mas tem muitos flamenguistas aqui também. Não tem aqui o fato de estar tomando partido ou de ficar chorando e tudo mais, né, como alguns torcedores pensam dessa forma. O Flamengo realmente, o que me incomodou nessa história toda em relação ao Flamengo, primeiro, não diz respeito à instituição e nem aos torcedores, tá? Mas eu sei que alguns torcedores se doem quando você critica algumas pessoas do clube, tá? Então, ok. O que me incomodou nesse processo não foi a procura do Flamengo ao Vitor. Foi a condução do processo na não renovação com o Dorival Júnior. Só.
Acho que o clube tem todo o direito de chegar ao final do trabalho, mesmo com títulos, o que eu acho incoerente e acho, enfim, estranho até, num cara que fez um bom trabalho, na minha opinião, mas é óbvio que quem tem a caneta e quem tem que decidir isso são os dirigentes que lá estão, de chegar à conclusão, não, o Dorival, a gente precisa de um estrangeiro, a gente quer outro cara, pô, o Vitor Pereira nos deu trabalho na Copa do Brasil, vamos atrás dele. O Flamengo tem o direito de fazer isso. Isso pode não ser legal no sentido de bacana, mas é legal no sentido da lei. E ético até. Não tem problema nenhum, desde que haja transparência. A minha crítica é essa aos dirigentes do Flamengo, de que cozinharam o Dorival e por baixo dos panos negociaram com um outro treinador, um outro profissional. É só isso, não tem problema nenhum. Tá bem? E o grande problema nessa história toda, pra mim, é realmente a forma como o Vitor Pereira especialmente conduziu, porque ele, como disse o Duílio, a torcida se apaixonou por ele. E ele é um torcedor também, o Duílio. E ele seduziu, né, todo mundo com o seu trabalho, com a sua verborragia, com a sua postura nas entrevistas, com as suas comemorações à beira do campo, no vestiário após a classificação contra o Boca Juniors. E claro, chegando à decisão da Copa do Brasil, chegando longe nas competições, se mantendo no G4 no Brasileiro, promovendo jovens, indicando jogadores que, poxa, estão dando super certo, como o Fausto Vera e o Yuri Alberto. Então, o problema todo foi ele ter se declarado, feito juras de amor ao Corinthians e, na primeira oportunidade, ter assinado com o rival, quando disse que não faria isso em hipótese alguma. É só isso. E lá, a gente segue falando do Vitor Pereira, né? Mas tem mais coisa, viu, que o Duílio falou nessa entrevista coletiva, como por exemplo, que eu acho importante abordar, já que a temporada está começando, sobre as questões envolvendo jogadores que estão em fim de contrato. O Maicon, especialmente, né, que precisa voltar ao Shakhtar Donetsk, se o Corinthians não resolver essa situação, até o final do ano, com mais 2 semanas. Essa situação está um pouco mais complicada, mas tem 2 jogadores, o Balbuena, que está emprestado, e o Yuri Alberto, que vão até o meio do ano. O Duílio falou mais sobre o Yuri do que o Balbuena, mas disse que tem mais tempo para resolver essas situações, que vão tentar, obviamente, permanecer com os dois. E sobre o Yuri, ele falou que as conversas com o Zenit, elas não estão avançadas, mas elas já existem. Aliás, desde o começo da negociação, quando o goleiro Ivan e o Mantuan, o atacante Mantuan, foram para lá. De que existe um interesse declarado desde o início em permanecer com o Yuri. E que isso continua. E que o Corinthians fará todos os esforços possíveis para manter o Yuri Alberto, que é um cara espetacular, de 21 anos, artilheiro, que se identificou muito com o clube e que quer ficar, já disse que quer ficar. No Podpah, quando ele foi no final da temporada, já disse que se identificou muito, quer jogar aqui e tudo mais. E o Corinthians vai fazer todo o esforço para isso. Até porque o Duílio entende que se você for no mercado, você tem que gastar muito mais para buscar um jogador desse nível. Ele é caro, ele não custa barato, não. Ele foi vendido do Inter para o Zenit por 25 milhões de euros. É muita grana. Mas como o Corinthians tem moeda de troca, tem um valor a negociar, tem os jogadores que foram para lá, tem uma margem aí para você poder negociar e conseguir ficar com o jogador. Essa é a esperança da diretoria alvinegra. Sobre saídas, o Matheus Vital foi para o Cruzeiro e tem mais um jogador que está fechando com o Cruzeiro, hein? Que esse já não fazia mais parte do Corinthians, mas encerrou o seu contrato, estava livre no mercado, que é o volante Ramiro. Então aí já estou dando uma informação de mercado da bola. O Vital já está todo mundo sabendo, né, que realmente foi negociado com o Cruzeiro. E o Ramiro livre no mercado, depois de terminar o seu contrato com o Corinthians. O Vitor Pereira até queria ficar com ele, né, vocês lembram? Mas isso obviamente modificou quando ele saiu. O Corinthians não manifestou interesse de permanecer com ele. O Grêmio, que tinha uma possibilidade, também não manifestou interesse. Ele tinha uma condição de um outro clube agora, que eu não estou lembrado, mas tinha uma possibilidade, mas o Cruzeiro foi o projeto mais interessante para o Ramiro. O Ramiro está fazendo exames médicos em Belo Horizonte, deve ser, ainda não é oficial, mas deve ser confirmado como novo reforço. Enfim, para dar um panorama geral dessa temporada do Corinthians que está começando, só começando. Então, chegadas e saídas, a gente vai abastecer aqui o canal mais para frente. Beleza? Valeu! Comenta aqui o que vocês acharam dessa história toda. Meu Deus. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!